Olá, pessoal do oitavo ano da Interativa, muito bom dia, bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso nesta semana. Nós estamos trabalhando aí nas últimas aulas sobre o corpo, não é? A importância desta relação corporal existente, toda essa dinâmica que existe do corpo humano, a relação do corpo humano com o sagrado, né? Porque são várias as formas que nós temos de aproximação com a realidade sagrada. E em todas elas, o corpo humano é fundamental. Né? Em todas elas, nós usamos o corpo humano para chegarmos até esta realidade. Tá? Isto é realmente fundamental. Agora, o que nós precisamos, de fato, compreender é que as religiões vão tendo concepções diferentes com o passar do tempo e de acordo com suas doutrinas também. Nós vimos na última aula um pouquinho sobre a ideia trazida do cristianismo e também ali do budismo e de algumas religiões mais de matriz africana. Na aula de hoje, eu quero trazer para vocês um pouco de uma tipificação hinduísta e uma comparação, né, de relatos de criação de acordo com crenças religiosas judaico-cristã e também indígenas, né, e outras mitologias. Aliás, é importante nós sabermos, né, nós vamos, na próxima aula, na semana que vem, dia 13, sexta-feira 13 de novembro, nós vamos praticamente encerrar, tá? Nós vamos já encerrar o conteúdo sobre o corpo. Na próxima aula falaremos um pouquinho sobre o que nos dias de hoje nós podemos chamar de religião do corpo, né? E aí, na aula do dia 20, nós vamos entrar no nosso último conteúdo desse ano, que será um pouquinho sobre religião e arte, tá? A importância da arte para a religião e como que a religião vai se manifestando também dentro da própria arte, né? Como que a arte traz para a religião uma manifestação, como que a religião se reflete na própria arte também. E aí trago para vocês, a título de curiosidade, né? O belo de Platão, né? Essas ideias que nós vamos cultivando aí, que a filosofia também nos ajuda a entender. Acompanhe comigo nos slides aqui, por favor, então. Veja só o que nós temos aqui. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o hinduísmo, tá? Acho que nós temos um conteúdo um pouco mais curto hoje, talvez, tá? Então, pessoal, corporeidade no hinduísmo, tá? O corpo tem um papel fundamental na relação... Opa! O corpo tem um papel... Peraí. Deixa eu só voltar aqui. Isso. O corpo tem um papel fundamental na relação simbólica com o sagrado. É por meio dele que o ser humano entra em contato com o outro e com o transcendente. Gestos, danças, pinturas corporais e movimentos compõem uma gama de possibilidades do corpo como expressão da fé e do sagrado. Então, o que nós estamos vendo aqui é aquilo que nós já sabemos, né, que é comum praticamente a todas as religiões, que é esta ideia desta relação simbólica do corpo humano com o sagrado. Vocês se lembram, nós falávamos na última aula aqui, nessa expressão africana, achei bem interessante, né? Que o corpo é o principal elo entre o ser humano e o sagrado. Então, o principal meio de ligação entre o ser humano e o sagrado é justamente o corpo. O corpo exerce esse papel de ligação entre a realidade sagrada e a realidade humana. O corpo faz essa ligação. Por isso que já foram superadas ideias, como nós vimos lá no começo, já foram superadas ideias filosóficas como a de Platão, superadas no sentido de outras concepções que foram surgindo com o passar da história. Tá? Não que a filosofia de Platão é superada, não é isso que eu quero dizer. Mas a ideia da corporeidade foi superada no cristianismo pela ideia trazida depois com o pensamento de Tomás de Aquino, por exemplo. O Platão afirmava que existia uma dualidade entre corpo e alma, onde a alma seria sempre superior ao corpo, né? A alma seria sempre superior ao corpo e essa superioridade existente indicaria que
então, o que acontece é justamente uma forma de se talvez menosprezar ou de se livrar do corpo. A alma estaria presa no corpo, né, para essa concepção do Platão, a alma estaria presa ao corpo e procuraria ao longo da história, ao longo da vivência, superar este corpo. Agora, nessa religião que estamos vendo agora aqui, que é o hinduísmo, na religião hindu, então, essa relação simbólica do corpo com o sagrado, ela é fundamental, né? Porque é através o corpo é uma extensão humana e é a forma como nós temos de se chegar a uma outra realidade, contato com o outro e contato com o transcendente, né? Bom, no hinduísmo temos uma expressão que designa uma pessoa que tem uma relação corporal muito interessante, que são os sadhus, né? O sadhu. Sadhu, no hinduísmo, é o termo que designa a pessoa que se dedica às práticas espirituais, como se fosse um guru, um monge, né? Então, os sadhus são aqueles que vão buscar em toda a sua vida, vão dedicar a sua vida à busca de Deus. Esses homens sagrados destacam-se não só pelo estilo de vida e aparência exótica, mas também pela utilização da pintura facial com diversos formatos e cores, conhecida como tilak. Então, temos exemplos aqui de sadhus. Essas pinturas que eles têm aqui, vemos aqui na testa, não é? Essas pinturas são chamadas de tilaks. E essas pinturas, elas designam, né, a qual casta, a qual deus em específico do hinduísmo o sadhu pertence, o sadhu ele serve, né? Vocês podem ver que ela vai mudando de acordo com cada pessoa, né? Nesse primeiro aqui do lado esquerdo nós temos 2 riscos e 2 círculos, cores branca e vermelha, e no outro nós temos uma parte vermelha que toma um pouco mais de espaço ali na testa. Mas é uma realidade sagrada, não é? Então, retornando aqui para vocês entenderem, né? Esses homens sagrados são homens sagrados que usam o seu corpo para fazer uma manifestação do sagrado e de busca do sagrado, né? E essa pintura facial, a tilak, ela vem então justamente para mostrar um pouco desta busca pela realidade sagrada, né? Nós podemos observar aí. O seu simbolismo é rico de significados, mas de maneira geral, a tilak é uma marca sagrada que explicita qual vertente do hinduísmo o sadhu segue, a de Shiva ou de Vishnu, um selo que consagra o corpo como a morada da divindade que ele invoca. Lembrando que no hinduísmo existem 3 deuses, né? É uma crença politeísta, como nós já falávamos outras vezes, é uma crença politeísta. Por quê? Porque nós temos Brahma, Shiva e Vishnu. Brahma seria o Deus supremo, é o Deus criador. Depois, ali, entre Vishnu e Shiva, haveria um Deus que é destruidor e um Deus que faz a recriação. Então, no ano que vem, no 9º ano, nosso primeiro assunto do ano é sobre a concepção de tempo nas religiões, né? Então, nesta ideia, nesta concepção, né, o hinduísmo é uma religião de um tempo cíclico, obedece um ciclo de tempo, de criação, vida, destruição e recriação. Criação, vida, destruição, recriação. Criação, vida, destruição, recriação. Como num relógio, né? Diferente de religiões ocidentais, como a religião cristã, a islâmica e a judaica, por exemplo, que tem uma concepção linear do tempo. Os acontecimentos obedecem uma linha de tempo. Então, no hinduísmo, a pintura facial que os sadhus fazem, elas explicitam qual vertente do hinduísmo que eles estão seguindo, né? A de Shiva ou a de Vishnu. Além disso, compreende como um escudo que o protege e o livra de todo o mal, né? É uma forma de proteção corporal também que os sadhus empregam em seu próprio corpo, né?
Por meio desta expressão corporal, são visíveis os 4 objetivos da vida de um hindu. Então, o hindu ele tem 4 objetivos em sua vida, 4 objetivos essenciais. Primeiro, kama, que é o prazer, seja ele físico ou emocional. Artha, que é o poder, a riqueza. O dharma, que é a harmonia moral presente na natureza. E a moksha, que é a libertação. Esse ciclo no qual o hindu ele está inserido, ele está imerso, né? Esse ciclo apenas termina, ele se acaba quando chega o momento da libertação. Né? Quando o hindu alcança a moksha, que é a libertação, aí sim esse ciclo estará encerrado devidamente. Agora, pessoal, vejam só, o corpo, mudando um pouco de assunto, né? O corpo também é tema recorrente nos mitos de criação das tradições religiosas, que tratam da origem da vida humana e do corpo em sua relação com o transcendente. Vamos ver algumas comparações aqui. Primeiro, o que eu quero que vocês entendam bem certinho é o seguinte. Quando eu falo aqui de questões mitológicas, não estou dizendo de uma realidade inventada, fantasiosa ou que não aconteceu. A palavra mito, mitológica, ela é empregada em religião para se referir a uma história voltada à criação, voltada à salvação, cada religião tem a sua forma, mas a palavra mito, mitológico, mitologia é usada para se referir a uma realidade que é explicada de maneira diferente, né? Como que a mitologia surge? A mitologia surge assim como surge a religião, não é? Na tentativa de explicar os mistérios do mundo. E sem os alcances necessários das palavras, dos conhecimentos científicos, das tradições, aí então a mitologia ela entra, tá? Temos aqui um mito da etnia tariana. Vejam só esse texto. No início, quando não existia nada, só existia um ser, o Enu, o trovão. Ele vivia sozinho em sua casa e um dia decidiu criar seres humanos. Estava lá bem plena divindade e decidiu criar seres humanos. Mas, inicialmente, apenas pensou neles. E pensou em um homem e em uma mulher. Ele não sabia ainda como faria. Depois de muitas tentativas, nasceram Cui e Nanaio. Sentaram-se em bancos de quartzo que estavam sobre os paris. Eles não eram pessoas como nós, pois seu corpo não era ainda como o nosso. Nós o chamamos de Itamassá, literalmente gente de pedra. Gente pedra ou gente de pedra. Não porque fossem feitos de pedra, mas porque a duração de sua vida é indeterminada. Então aqui um relato de criação dessa etnia tariana e a questão corporal bem interessante aqui, né? Feitos de pedra, né? Porque a duração de sua vida era indeterminada. Na tradição religiosa judaico-cristã, a narrativa mitológica da criação também relata a origem do ser humano e de sua corporeidade. Vejam só, lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 a 27, e depois no capítulo 2, versículo 7. Vejam só. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que domine sobre o peixe do mar, sobre a ave dos céus, sobre o quadrúpede e em toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta na terra. E Deus criou o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Macho e fêmea criou-os. E o eterno Deus formou o homem, Adam, que nós conhecemos como Adão, que significa o primeiro ser vivente. Deus formou o homem, Adam, do pó da terra e soprou em suas narinas o alento da vida. E o homem tornou-se ser vivente. Pessoal, o que nós podemos, a partir disso, compreender? É nosso último slide já, da aula de hoje. A principal diferença entre as narrativas, é que na mitologia judaico-cristã, o ser humano foi criado da terra e colocado como responsável pela natureza. Ponto. Termina aí. Agora, na mitologia indígena, o ser humano nasce de um pensamento de Enu, mas com o corpo diferente ainda do nosso. Por isso que é chamado de gente pedra. Né? Nesse mito tariano,
o Criador é identificado com elementos da natureza. No caso específico, um trovão. Lembra que eu disse para vocês que a religião nasce quando o ser humano contempla os trovões, os raios na face da terra, né? Isso já era uma forma também, desculpem, de expressão, de reconhecimento religioso já naquela época. Agora, na tradição judaica, o mesmo já não acontece, né? Porque nós vemos identificado o Deus Criador como uma pessoa, embora as criaturas naquele momento não reconhecessem, não ouvissem propriamente, né? Agora vejam só, interessante nós notarmos como existem elementos que parecem semelhantes entre as duas tradições, né? Entre as duas questões. O ser humano tem uma profunda relação com a natureza, em qualquer uma das situações. E o corpo humano, né, a forma corporal, essa extensão corporal humana, também tem sempre uma ligação muito profunda. Ok? Muito bem. Me acompanhe no Class 1 agora, então, para a nossa tarefa número 3 desse bimestre. Deixa eu só dar um F5 aqui. Muito bem. Nome, turma e uma questão apenas. Explique o sentido da pintura facial para os sadhus no hinduísmo. Explique o sentido da pintura facial para os sadhus no hinduísmo. Apenas essa questão para a tarefa dessa semana. Ok? E nós voltamos então semana que vem. E aí damos sequência com as nossas atividades. Um grande abraço a todos. Bom final de semana. Dúvidas me procurem. Estou aí para respondê-los e ajudá-los. Até mais e bom final de semana. Até a próxima aula.